relatório parecer do Tribunal de Contas sobre a Conta Geral do Estado de 2012 foram entregues ao Presidente da Assembleia Nacional. Primeiro-Ministro Patrício Trovoada está no Mali para participar na cimeira França-África. Presidente da Assembleia Nacional recebe representantes do Conselho Nacional da Juventude para falar sobre o 9º Fórum da Juventude da CPLP, que será realizado dentro de 2 meses no país. Primeiro-Ministro reagiu ao aumento de preços e apelou aos serviços de inspeção económica a terem mão pesada contra os infratores. Boa noite. O relatório parecer de contas no Tribunal de Contas sobre a Conta Geral do Estado de 2012 foram entregues ao Presidente da Assembleia Nacional. Os documentos que foram remetidos pelo Presidente do Tribunal de Contas apontam progressos alcançados, mas deixam algumas recomendações. O relatório e o parecer fazem uma análise daquilo que foi a execução orçamental do referente ano 2012. Segundo o Presidente do Tribunal de Contas, tem havido progressos. Este progresso reflete-se de per si pelo número de recomendações que nós fizemos constar no primeiro parecer, que eram cerca de 60 poucas recomendações. Já no segundo parecer nós emitimos 37 recomendações e agora neste parecer reduzimos as recomendações para um número de 22. Segundo ainda Monte Cristo, no relatório constam também algumas irregularidades. Isto não quer dizer que não haja situações irregulares apontadas. Estas situações, algumas são situações que persistem desde a primeira conta e que nós apelamos à Assembleia, nós instamos a Assembleia no sentido de que se debruce sobre esses aspectos e que este processo possa vir concluir com a elaboração por parte do governo de um plano de execução, de acatamento das recomendações, plano esse fiscalizado pelo Tribunal de Contas. O problema do balanço patrimonial tem constituído o calcanhar de Aquiles, destacou o Presidente do Tribunal de Contas. Os aspectos irregulares são, dentre outros, alguns casos de execução orçamental à margem do quadro aprovado na lei orçamental. Há alguns aspectos também ligados a problemas de classificação nos termos do artigo 22º da lei do SAF. Há uma questão que nos preocupa e representa, digamos, um calcanhar daqueles, embora o Ministério das Finanças tenha no quadro do exercício de contraditório, tenha reiterado a dificuldade de se proceder à superação desse problema, mas é um problema do balanço patrimonial. Nós todos sabemos que toda a família, todo o Estado, toda a entidade, toda a empresa deve ter os seus bens devidamente elencados, registrados. Nós temos que saber o que temos, o Estado tem que saber o que tem. Portanto, a questão do inventário consolidado do património do Estado é uma questão de grande importância para nós e nós sublinhamos esse aspecto também no parecer. O Tribunal de Contas remete à Assembleia Nacional o relatório e o parecer da Conta Geral do Estado referente ao exercício econômico 2012. O relatório e o parecer da Conta Geral do Estado encerram requisitos de grande relevância, pois devem certificar a exatidão, a regularidade, a legalidade e a correção da gestão financeira anual.
A segurança marítima é uma das preocupações que São Tomé e Príncipe leva para a Cimeira França-África ter lugar este sábado em Bamako, no Mali. O primeiro-ministro Patrício Trovoada espera apresentar os argumentos do país no que toca à problemática da segurança marítima em África, sobretudo o Golfo da Guiné, região onde São Tomé e Príncipe está inserido. Paz e segurança é um dos temas a serem discutidos nesta 27ª Cimeira França-África. A luta contra o terrorismo, a radicalização islâmica, a segurança informática e segurança marítima. Neste capítulo, os chefes de Estado e de governos presentes na Cimeira vão discutir a coordenação de esforços de mobilização de apoio internacional e o reforço da capacidade do exército dos países africanos. São Tomé e Príncipe, através do primeiro-ministro Patrício Trovoada, espera manifestar a sua posição no que toca às questões relacionadas com a segurança marítima. Será também um momento importante e para falarmos e ouvirmos também o que é que o presidente francês terá a dizer quanto àquilo que foi feito e àquilo que ele pensa que terá ainda que ser feito no âmbito das relações entre a França e o continente africano. Outro tema em análise nesta Cimeira França-África é a economia e o desenvolvimento. A educação e a formação profissional para a integração no mercado de trabalho é uma das preocupações, mas estará igualmente em debate questões como a diversificação económica e o financiamento. São Tomé e Príncipe tem alguma preocupação particular no pacote dos temas que vão ser abordados nessa semana? Nós, a questão de segurança e de defesa em São Tomé e Príncipe tem sobretudo a ver com a segurança marítima. Nós, agora em outubro do ano passado, em Lomé, nós aderimos à Carta da União Africana no que diz respeito à segurança marítima e temos estado, enfim, a continuar a desenvolver os trabalhos, nomeadamente em comparação com os Estados Unidos, a França também, Portugal, Brasil, e eu creio que haverá sempre ocasião de nós explicarmos qual é a nossa visão e o que é a nossa estratégia em matéria de defesa e segurança marítima. Para além do primeiro-ministro são-tomense Patrício Trovoada, o ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades, Urbino Botelho, também integra a delegação de São Tomé e Príncipe em Bamako. Por enquanto ainda não está confirmada, mas aguarda-se a presença nesta cimeira do novo secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres. O presidente da Assembleia Nacional recebeu o representante do Conselho Nacional da Juventude. O encontro serviu para as partes abordarem questões relacionadas com o 9º Fórum da Juventude da CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, que será realizado nos próximos 2 meses no país. Este encontro teve como pano de fundo o 9º Fórum da Juventude da CPLP, que o Conselho Nacional da Juventude prevê realizar dentro de 2 meses. Tendo em conta que o Sr. Presidente já tinha na mão um programa antigo, nós viemos avisar sobre a alteração da data e também, junto ao Sr. Presidente, tentar ver alguns pequenos apoios que ainda faltam à organização. A CPLP tem agora uma nova liderança e, entretanto, seria necessário que a nova liderança tivesse em execução para dar procedimentos mais rápidos a alguns documentos. E pronto, a nova secretária tomou posse recentemente e isso fez com que alguns documentos tivessem um pequeno atraso, mas algo já está resolvido e nós temos a data agora prevista para 6 a 10 de março. Tudo indica que esta data é uma data que veio para ficar e vamos realizar mesmo esta atividade cá em São Tomé. Ao nível interno, segundo o CNJ, tudo está sob rodas. Ao nível de São Tomé já temos quase tudo pronto, mas como sabe, ainda nos falta algum financiamento para a realização, mas o Conselho Nacional da Juventude está a dar alguns expedientes de modo que possamos obter alguns apoios para a realização, mas a nível logístico, tudo isso já está tudo muito bem programado. Acredito eu que esta atividade vai correr da melhor maneira possível. Odair Neto sublinhou ainda que o presidente da Casa Parlamentar mostrou-se sensível à causa. O presidente da Assembleia mostrou-se bastante sensível a nos apoiar nesta matéria e também nós aproveitamos a oportunidade para agradecer
ao Sr. Presidente pela advocacia que tem feito junto à Assembleia para a juventude. O Sr. Presidente tem feito um trabalho bastante importante no que se toca ao apoio à juventude santomense, e basicamente são esses pontos que eu gostaria de frisar: o engajamento do Sr. Presidente na realização desta atividade. A Agenda 2030, a mobilidade no espaço CPLP, serão os temas centrais deste 9º Fórum da Juventude da CPLP. Recorde-se que mais de 200 jovens, oriundos de diversos países da CPLP, tomarão parte neste evento, a realizar-se pela primeira vez em São Tomé e Príncipe. A Direção de Regulação e Controlo das Atividades Económicas de RCAI vai adotar medidas para estancar a especulação de preços de alguns produtos no mercado. Os agentes de fiscalização já estão no terreno para agirem em conformidade. De ter constatado a especulação de preços no mercado, a Direção de Regulação e Controlo das Atividades Econômicas saiu esta sexta-feira ao terreno para uma ação de fiscalização. Os agentes de atividades econômicas fiscalizaram os estabelecimentos comerciais com forma de adotar medidas para travar a onda de especulação que o país tem vivido nesses últimos dias, com a decisão do governo em taxar alguns produtos. Tem havido realmente essa especulação dos produtos a nível do mercado, sobretudo das bebidas, não é? O que se passa é que esses produtos normalmente são produtos que foram importados no ano de 2016. E por serem importados no ano de 2016, toda a venda que se vai fazer com um preço superior ao que tinha sido estabelecido é especulação. E se constitui especulação, logicamente nós, de conformidade, né, agiremos de acordo com a lei para tentar comatar essa situação. Caso for detectado a infração, os infratores serão penalizados. Por ser uma infração que tem uma certa relevância, supostamente não, né? Inquirirão seguramente numa sanção que culmina com multa. Nós instruímos o processo e culminará com uma multa que depende do valor, né? Isso é um valor que vai de 5 milhões a 50, a 30, então isso depende do valor que está, porque aí o artigo estabelece, tem vários artigos, tem vários incisos, e cada inciso tem sua agravante ou sua atenuante. Então, de acordo com aquilo que enquadrar na infração do infrator do estabelecimento, a gente vai agir de conformidade com... A Direção do Comércio está igualmente preocupada com o aumento de preços no mercado. O diretor desta instituição afirma que os especuladores não estão a agir de boa fé. Realmente houve esse aumento e que esse aumento só devia incidir ou só deve incidir para o que for importado a partir do dia 1 de janeiro e não aquilo que puder existir em estoque no armazém. Então houve duas situações. Houve situações de pequenas quitandas, pequeno comércio, que se aperceberam desse possível aumento em janeiro. Então, desde última semana de dezembro, começaram a comprar para ter o seu estoque nas pequenas quitandas. Para quê? Para poderem ter um estoque, mesmo vendendo mais barato, não comprando mais caro. Isso é um primeiro ponto. O segundo ponto é que as grandes firmas, que importam em grande quantidade, o que é que fizeram? Ou resguardaram esse produto para pô-lo agora no mercado, ou então também fizeram sair a um preço já mais baixo para que realmente pudessem escoar todo o seu estoque anterior. Relativamente aos produtos de primeira necessidade, o diretor do comércio explicou. Em relação aos produtos básicos, realmente é um mercado limitado, ou seja, existe legislação que o Estado intervém ou pode intervir nesses produtos básicos, da cesta básica, que são 8 produtos mais o sabão. Isto é, que o Estado deve controlar e controla as margens de lucro. E essas margens de lucro estão patenteadas num decreto. E é esse decreto que deve ser seguido. Nós não produzimos quase nada, como sabe, tudo é dependente do exterior. E nós acompanhamos os preços internacionais. E os dois produtos que têm estado a subir no mercado, o açúcar e o óleo alimentar. Por quê? Porque também têm estado a sofrer alterações grandes no mercado internacional. Por exemplo, só dar o exemplo, de agosto até dezembro, subiu em média em Portugal, a grosso, para a revenda, cerca de 3 euros em cada caixa de óleo. O açúcar, nós acompanhamos a Bolsa de Londres, como sabe, os grandes produtos também são negociados em bolsas, chamadas commodities.
está a subir entre 560 a 640 dólares por cada tonelada de açúcar. E é evidente que isso depois tem repercussões também para quem importa e na venda do produto. Mas nós temos estado a acompanhar o processo. Pelo menos 2 importadores, grandes importadores que nós temos em São Tomé e Príncipe, nos garantiram que vão continuar a vender o mesmo preço, pelo menos para revenda. Eles são grossistas, vão continuar a fazer o mesmo preço da caixa do óleo e mesmo preço cada saco do açúcar. A Direção de Regulação e Controle das Atividades Econômicas e a Direção do Comércio, preocupados com alguns operadores econômicos que estão a aproveitar a nova taxa anunciada pelo governo sobre bebidas e tabacos para a especulação. O primeiro-ministro reagiu a este aumento de preços. Patrício Trovada disse que serão verificados produtos que aumentaram no mercado internacional para originar o aumento de preço dos produtos internamente. Em relação às bebidas alcoólicas, Patrício Trovada garantiu que não se justifica o aumento tão já e apelou os serviços de inspeção económica a terem mão pesada contra os infratores. O diploma não abrange outros produtos, por isso não é justificável aumento generalizado de preços. Existe a Direção de Comércio, a Direção da Inspeção Económica, eles têm que, eu espero, e eu acho, aliás, que eles já estão a lidar com essa questão. Nós iremos ver quais são os produtos que sofreram aumento no mercado internacional ultimamente e que se pode considerar normal que esse aumento seja refletido hoje enfim, a nível do mercado interno. Mas são poucos esses produtos. A maioria dos produtos no mercado internacional os preços estão estáveis. Aliás, a inflação em São Tomé e Príncipe muitas vezes devido a produtos locais, não produtos importados. Por isso eu penso e eu apelo aos inspetores do Ministério do Comércio para fazerem o seu trabalho. No que diz respeito às bebidas alcoólicas, não se justifica o aumento tão já, porque a decisão só entrou em efetividade no dia 1 de janeiro e eu duvido que as bebidas que são alvo agora de aumento chegaram ao país depois do dia 1 de janeiro. Daí que eu apelo para que a inspeção econômica tenha uma mão bem pesada para que esses comerciantes começam-se a portar melhor, aqueles que de facto abusaram e aumentaram o preço e especularam de uma maneira injustificada. Agora, eu sei também que o aumento do preço da bebida alcoólica tem gerido algum descontentamento, mas eu quero chamar a atenção para o facto de que o consumo elevado, excessivo de álcool tem causado custos também acrescidos para o Estado, nomeadamente no setor da saúde. Nós temos, de facto, os custos da saúde muitas vezes inflacionados por comportamentos que têm a ver com o consumo irresponsável de bebidas alcoólicas, quer a nível dos acidentes de viação, quer a nível da violência doméstica, quer a nível das doenças causadas pelo abuso do álcool. Daí que é função do Estado regular a sociedade, proteger os cidadãos e gerir também os bens públicos da maneira a mais adequada. Nós não podemos estar a ter gastos, despesas enormes a nível da saúde por causa daqueles que consomem álcool de uma maneira abusiva. Depois são os mesmos que irão se queixar da situação do hospital, da falta de medicamentos, etc, etc. Então, temos que tomar medidas e eu acho que essa medida, bem explicada, toda a gente poderá perceber. Por outro lado, essas bebidas são todas bebidas importadas. Nós, como sabem, o mundo está em crise, há uma escassez de divisas e nós não podemos estar a consagrar as poucas divisas que nós temos para importar álcool.
divisas são para importar material de construção, é para importar medicamento, é para importar comida, mas a divisa não pode estar canalizada a importar álcool. E é o que tem acontecido. Quando nós libertamos, a nível do Banco Central, divisas para o setor bancário e comercial, a maioria das importações acabam em cerveja, em vinhos, muitas vezes vinhos baratos que fazem, se calhar, mal à saúde. Enfim, barato eu digo de mala qualidade, que fazem mal à saúde, não é admissível. Por isso, aqueles que não possam passar-se de álcool, nesse capítulo de poupar a divisa, é melhor consumir álcool nacional. E essas medidas são para continuar até que, de facto, se comece a reduzir o consumo de álcool, que é prejudicial para a saúde. Olinto Daio lança a obra para a destruição criativa de São Tomé e Príncipe. Notícia para acompanhar mais adiante neste telejornal. A PST reuniu no dia 11 do corrente mês, tendo analisado a situação política interna do país, particularmente as declarações do Primeiro-Ministro na última conferência de imprensa dada aos órgãos de comunicação social. A Comissão Permanente do MLSTP-PSD passou em revista o conteúdo da referida conferência de imprensa, tendo considerado, citamos, uma mera propaganda eleitoral. Fim de citação. O MLSTP-PSD, no seu comunicado enviado à TVS, concluiu que o país atravessa uma situação extremamente difícil. O ministro Olinto Daio publicou o seu segundo livro intitulado Para a Destruição Criativa de São Tomé e Príncipe. O livro, apresentado na última quinta-feira no Hotel Pestana, é uma reflexão sobre a agenda de desenvolvimento de São Tomé e Príncipe até 2030, com o objetivo de afastar tudo o que poderá comprometer este desenvolvimento. O livro Para a Destruição Criativa de São Tomé e Príncipe foi esta quinta-feira lançado no Hotel Pestana. A obra do atual Ministro da Educação, Cultura, Ciência e Comunicação Social e escritor é um ensaio de reflexão filosófica sobre a agenda de desenvolvimento de São Tomé e Príncipe até o ano 2030, na perspectiva de eliminação de todos os aspectos que comprometem o avanço do país. À primeira vista, para quem lê apenas o título do livro e vê destruição criativa, mas isto é contraditório. Como é que eu vou destruindo, criando? Não é? O que o Dr. Olinto quer dizer é que é preciso colocarmos de fora da nossa visão, da nossa mente, aquilo que não presta. Com esta obra, Olinto Daio apresentou uma linha de pensamentos e ideias e abriu caminhos que permitam a criação de um novo paradigma de desenvolvimento. A agenda de transformação apresenta uma visão para São Tomé e Príncipe, mas no plano operativo nós precisamos também de dar uma atenção. Isso requer transformações, mudanças radicais na estrutura produtiva da economia, mudanças de mentalidade e também o abandono de uma perspectiva, de uma lógica, de um pensamento, de um paradigma de trabalharmos de mãos estendidas numa lógica da redução da pobreza que acaba sendo uma manutenção da pobreza e não um desenvolvimento do país. Aires Buzac apresentou o livro e deixou os leitores convencidos da grande importância da obra. Classifico como uma obra excelente, uma obra que não é uma destruição, mas sim uma consolidação de inovações e uma obra que nos poderá proporcionar um bom trajeto, porque ele vem dizer-nos que é possível nós conciliarmos a força, o trabalho e a inovação, ou seja, por uma massa cinzenta a funcionar em prol daquilo que nós precisamos em São Tomé e Príncipe. Eu já defendi isso no passado, que o São Tomé e Príncipe precisa ser refundado.
E ao falar do refundar, na altura eu me referia ao Estado Novo. Estado Novo não estou a referir ao Estado salazarista que existe, mas estou a falar do Estado Novo. E quando vejo um título a falar da destruição criativa, isso só me faz crer que eu estou a refletir no bom caminho, que o país precisa efetivamente para arrancar. Há muitas peças que precisam ser destruídas, mas uma destruição na perspectiva criativa e construtiva. A obra foi apresentada no Hotel Pestana diante de vários convidados e curiosos. Dos professores indignados reagiu às acusações preferidas pelo Sindicato dos Professores de São Tomé e Príncipe, liderada por Gastão Ferreira. O grupo está a ser acusado de ter usufruído do montante que existia na conta do referido sindicato. E nós temos estado a notar que há informações que passam que não correspondem à verdade. E cabe-nos informar a opinião pública e todo o povo de São Tomé e Príncipe de que o sindicato dos professores não tem duas alas. O sindicato, neste momento, é representado pelo seu secretário-geral, o professor Emílio Quaresma, e nós consideramos que, dada as diligências que foram feitas, o professor Gastão Ferreira foi suspenso, ele e a sua equipa, desde o dia 1 de setembro de 2016, numa Assembleia de Delegados que ele próprio convocou. Dada essa situação, nós não consideramos que o Congresso realizado no dia 12 de dezembro tenha alguma validade, porque o Congresso que nós, a direção presidida pelo professor Emílio Quaresma, realizou o Congresso, e este Congresso não foi nem impugnado, nem pedido a nulidade. Portanto, passado esse tempo todo, dada as condições estatutárias, o Congresso é válido. Sendo ele válido, um Congresso que vem ser feito posteriormente é considerado nulo. Há informações também que passam na comunicação social de que existe um desfalque no sindicato. Nós queremos dizer aos professores e todo o povo de São Tomé e Príncipe que, quando nós assumimos a responsabilidade do sindicato no dia 1 de outubro e que nós fizemos a substituição das assinaturas na conta bancária no dia 22 de outubro, havia cerca de 500 milhões na conta. E esse valor foi devidamente utilizado, e não fossem as próprias manobras da direção cessante do professor Gastão Ferreira, teríamos o valor na conta. O que acontece é que o valor foi aplicado na loja dos professores, e nós sabemos que já atendemos cerca de 400 professores em São Tomé e Príncipe. O presidente da Costa do Marfim substituiu esta semana os chefes do Exército, da Guarda Nacional e da Polícia. Uma notícia para acompanhar depois do intervalo. Várias explosões atingiram o aeroporto militar de Meza, nos arredores de Damasco, segundo informações avançadas pela estação de televisão estatal síria. O aeroporto faz parte de uma base aérea estratégica e já foi utilizada para lançar morteiros sobre posições rebeldes nos subúrbios da capital síria. De acordo com a Reuters, ainda não foi possível determinar a causa das explosões. No entanto, segundo uma fonte da oposição armada, poderão ter sido ataques aéreos realizados pela aviação israelita. Tel Aviv não confirma nem nega o envolvimento em ataques no território sírio. As explosões no aeroporto de Meza ocorrem horas depois de um ataque de um bombista suicida ter feito pelo menos 8 mortos no bairro Kaf Souza.
Segundo o Observatório SIG dos Direitos Humanos, o número de mortos pode aumentar, uma vez que várias pessoas ficaram gravemente feridas e muitas estão desaparecidas. De acordo com a organização não-governamental sediada em Londres, a forte explosão ocorreu perto do clube desportivo de Al-Muafaza. O bairro é fortemente policiado, pois é aqui que estão as primeiras instalações de segurança da Síria. Em julho, um carro armadilhado explodiu no bairro Kaf Souza, perto de uma escola iraniana, matando várias pessoas. O ataque desta quinta-feira ocorre em pleno cessar-fogo que vigora na Síria desde 30 de dezembro. Um acordo de tréguas entre o regime de Bashar al-Assad e os insurgentes, mediado pela Rússia e pela Turquia. O presidente da Costa do Marfim substituiu esta semana os chefes do Exército, da Guarda Nacional e da Polícia, depois do motim conduzido por militares que paralisou durante 2 dias a segunda cidade do país, Bouaké, bem como várias outras localidades. Os manifestantes reclamavam o aumento dos salários e progressões mais rápidas nas carreiras. O afastamento dos líderes das Forças Armadas e de Segurança não foi ligado de forma oficial aos protestos e o porta-voz do presidente Alassane Ouattara limitou-se a agradecer aos ex-chefes do Exército, da Guarda Nacional e da Polícia pelos serviços prestados à nação. Algumas horas antes, o presidente da Costa de Marfim aceitava a demissão do primeiro-ministro Daniel Kablan-Loukan e do governo menos de um mês depois das legislativas vencidas pela coligação no poder. A admissão já era esperada e não esteve relacionada com o motim, mas foi atrasada pelos 2 dias de protestos. O executivo conseguiu muitas coisas, mas muito continua ainda por fazer. O objetivo final é garantir que a ambição do presidente de tornar a Costa de Marfim num país emergente até 2020 se torne realidade. A dissolução do governo abre as portas à implementação de medidas incluídas na nova Constituição, aprovada por referendo em novembro do ano passado. O Ouattara deverá nomear um novo primeiro-ministro nos próximos dias. Ban Ki-moon regressou esta quinta-feira à Coreia do Sul e afirmou que está, para breve, uma decisão sobre o seu futuro político. O nome do antigo secretário-geral das Nações Unidas é avançado como um dos mais consensuais para concorrer nas próximas eleições presidenciais antecipadas, depois do Parlamento do país ter aprovado a destituição da presidente Park Geun-hye. Estou pronto para queimar o meu corpo em devoção para unir um país dividido e transformar novamente a Coreia do Sul num país de primeira classe. Com uma atitude humilde, tomarei uma decisão altruísta e não vai demorar muito para que a decisão chegue. A possível candidatura vê-se agora assombrada depois das autoridades federais norte-americanas terem acusado o irmão mais novo e um sobrinho de Ban Ki-moon por alegada tentativa de suborno de um funcionário de um país do Médio Oriente no negócio imobiliário, avaliado em $800 milhões. Em 2013, Ban Ki-sun, irmão de Ban Ki-moon, executivo da empresa sul-coreana Kangam, tinha como objetivos vender o lícito Landmark 72 em Hanoi, no Vietnã, para solucionar problemas de contabilidade da firma. Para executar o negócio, Ban Ki-sun contratou o filho Jo Yoon-ba, sobrinho do ex-secretário-geral das Nações Unidas e que trabalhava como mediador financeiro em Nova York. E agora o desporto arranca já amanhã a 31ª edição da Taça da África das Nações UCAN. A Guiné-Bissau é a única seleção dos países africanos de língua portuguesa presente nesta competição. O Gabão acolhe a partir deste sábado a 31ª edição do Campeonato Africano das Nações. A Guiné-Bissau é o único do PALOP que irá participar no CAN. 16 seleções africanas participam com vista a tentar encontrar quem poderá ser a vencedora desta edição.
À primeira vista, é possível observar que não existe uma candidata assumida à vitória final, mas sim um conjunto de seleções que podem perfeitamente alcançar a final do dia 5 de fevereiro. No país, é com muita expectativa que os amantes de futebol aguardam esta competição. O antigo selecionador nacional, Gustavo Clemente, que esteve esta sexta-feira no programa Manhã na TVS, falou das expectativas em volta do CAN. Vem, digamos, numa altura em que o futebol atingiu, digamos, o seu clímax em termos de desenvolvimento mundial. O CAN e o continente africano não foge à regra. Cada jogo terá a sua história, mas o que posso aqui dizer aqui é que o nível atual do futebol africano não é tão desequilibrado como era. Quando disse há pouco tempo, não acredito que haverá goleada. Eu não quero dizer que num jogo uma equipe possa de fato se afirmar como favorita, superar de uma forma clara o seu adversário. Tudo pode acontecer. Mas teremos uma verdadeira informação deste torneio quando iniciar os jogos. No jogo inaugural, o anfitrião Gabão irá receber a Guiné-Bissau às 16 horas e às 19 Burkina Faso medirá forças com Camarões. O país organizador é naturalmente sempre favorito. Tem o apoio do 12º jogador, com certeza, os adeptos. E o Gabão também, por ter uma trajetória, há uma certa regularidade do Gabão nos 3 últimos CAN. Exatamente. O CAN 2012, que foi organizado entre o Gabão e a Guiné Equatorial, o Gabão participou. E o Gabão também apurou no CAN que foi realizado na vizinha Guiné Equatorial. E o Gabão, neste momento, é o país anfitrião, organizador do CAN, está presente. Então, temos uma seleção gabonesa com uma certa consistência e que vai participar em 3 CAN consecutivos. Apesar de não haver, para já, favoritos, Gustavo Clemente acredita que as seleções não estão no mesmo patamar. Já não há, no cenário do futebol atual, favoritos. Já não há favoritos. Embora temos algumas seleções tradicionais em África, digamos, o recordista neste CAN está presente, o Egito. Os chamados tubarões africanos. Exatamente, o Egito está presente, se lembra, no CAN passado o Egito ficou pelo caminho. Exatamente. Então, portanto, o Egito está de regresso de volta e vai tentar de alcançar seu 8º título africano, o que é enorme, enormíssimo, é grandioso. O Egito tem 7 CAN, já venceu 7 CAN, então, portanto, é o primeiro favorito. Pelo seu histórico, pelo seu palmarés. Depois temos a seleção do Ghana também, que é o segundo maior, com 5 títulos africanos. Depois temos a seleção dos Camarões com 4 títulos. Então, portanto, são... A Costa do Marfim não é neste norte. A Costa do Marfim com 2 títulos, é verdade. Então, portanto, temos essas seleções chamadas de tradicionais, em termos daquilo que é o seu palmarés, em termos daquilo que é o seu potencial, em termos daquilo que é a sua consistência. E depois temos algumas seleções outsider, como, digamos, que animam sempre os CAN. Tem a imagem do Burkina Faso, o Senegal, tem a Tunísia. Os Camarões, aqui não é? Sim, eu já citei os Camarões no grupo dos Tubarões. No grupo dos Tubarões. Pelo seu histórico e pelos títulos que conquistados. A bola começará a rolar dentro das 4 linhas este sábado em Gabão, a partir das 16 horas. A TVS irá transmitir os jogos. De facto, a televisão vai transmitir todos os jogos do CAN 2017, como ficou dito que será disputado no vizinho e amigo Gabão. A transmissão vai iniciar amanhã, com o término no dia 5 de fevereiro, com a disputa da grande final. Hoje é sexta-feira, 13, um dia considerado por muitos como sendo de azar. A TVS saiu a propósito da rua para descobrir o que os santomenses pensam acerca deste dia. Sexta-feira 13 é popularmente conhecido como o Dia do Azar. Pode ocorrer em qualquer mês e em qualquer ano. Por norma, as sextas-feiras 13 ocorrem sempre que o primeiro dia do mês
calha um domingo. Existem muitas histórias e lendas que tentam justificar como surgiu o misticismo ao redor desta data. Uma das hipóteses, de acordo com o cristianismo, diz que a sexta-feira foi o dia em que Jesus foi crucificado, sendo que na sua última ceia estavam 13 pessoas sentadas à mesa. No país, o que as pessoas pensam sobre a data? Para alguns, é dia de sorte, para outros, o de azar. Os mais velhos diziam sempre que sexta-feira nunca é difícil calhar dia 13. Mas quando calha sexta-feira 13, eu ouvi os mais velhos dizer que é dia das bruxas, é um dia muito azarado. Qualquer coisa que a gente tiver fazer 13, de sexta-feira, quando calha 13, não dá certo. E uma vez também já aconteceu comigo, já arranjei emprego numa sexta-feira 13 e já na segunda-feira já estive desempregado, já aconteceu comigo. É um dia muito azarado. Há um momento mesmo, dia sexta-feira 13, eu não trabalho. Levanto de manhã, vou para casa, porque fico em casa, porque não calha certo. Muita gente acompanha a tradição, diz que abriu vista e encontrou, mas isso para mim não funciona, porque dia 13 para mim é um dia normal, como qualquer. E eu não acompanho tradições da vida, da terra, tipo tradição, das coisas que os antepassados deixaram. Mas acho que é um dia normal. Todo dia que Deus fez é bom dia. Não vejo nada mal nisso. E é só isso. Sim, na minha opinião, sexta-feira 13 não é dia de azar. Para mim é um dia normal. Não é assim, as pessoas que dizem que é dia azarado, as pessoas que não fazem coisa hoje porque é sexta-feira 13, mas acho que não, é um dia normal qualquer um e um cristão, não, pelo menos eu que sou cristã, né, não vai fixar nessas ideias e muito menos pegar aquela coisa, fazer sua, não. Sexta-feira 13 é um dia normal. O dia sexta-feira 13 não passa a ser um dia diferente ao outro dia conforme foi feito Deus. Todos os dias são dias feitos pelo Deus. E o que acontece sobre 13 é a sociedade tem que respeitar todos os dias. Quando nós respeitamos a sociedade, estamos a respeitar os nossos próximos. Se a gente respeita o próximo, o 13 não tem aziago em nada. Se todos nós fazemos a nossa parte, o dia 13 vai passando como se fosse o dia 12 ou como se fosse o dia 14. Não há nenhuma evidência de que o 13 tenha sido considerado um número de azar. Não se esqueça que o pensamento positivo atrai coisas boas. Deixe pensamentos ruins bem longe de você nessa sexta-feira 13 e boa sorte. Sexta-feira, dia 13, um dia místico, e assim concluímos a edição de hoje do Telejornal. Boa noite, início de um bom fim de semana.